Olá, amigos. Eu sou Ricardo Pastore, colaborador do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras. Esse é o canal União dos Espíritas. Se você ainda não se inscreveu, faça isso e fique por dentro das nossas postagens. Hoje, o assunto do nosso comentário é a verdadeira pureza. Que Jesus, então, possa, nesse instante, nos inspirar, nos fortalecer, propiciando nessa comunhão de pensamentos, um estímulo à nossa renovação, um estímulo ao nosso crescimento, ao entendimento das lições do Evangelho que possam nos trazer, então, recursos de superação e de trabalho na nossa vida cotidiana. A verdadeira pureza. Esse é um assunto muito importante no que diz respeito à nossa experiência religiosa. Ele é de capital importância porque nos mostra o nosso caminho de ascensão, a nossa finalidade, que é o progresso, que é atingir a perfeição, o estado de pureza da nossa alma, como está na escala espírita organizada por Allan Kardec, em que o topo do nosso processo evolutivo é o estado de espírito puro, aquele em que não mais precisa passar pelos processos de reencarnação para depurar-se, para purificar-se. A finalidade de todas as religiões é de tornar o homem melhor e de aproximar a criatura do Criador. E a evolução nada mais é do que esse trajeto que seguimos para a purificação de nós mesmos, através das interações, das experiências na vida física, nós vamos conseguindo nos aprimorar e aumentarmos a nossa percepção de Deus. Por isso, talvez que Jesus tenha resumido no Sermão do Monte, em uma das suas bem-aventuranças, em que ele dirá: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Está implícito nessa bem-aventurança a necessidade da evolução, não é? Como processo de purificação da nossa alma, do nosso espírito, um processo de desmaterialização, não é? De burilamento da nossa alma e visão de Deus no sentido de nós aumentarmos o nosso entendimento de Deus, a nossa apreensão de Deus. Então esse é o tema da nossa reflexão de hoje, né? O estado de alma, essa pureza como um estado de alma que nos permite nos relacionar com Deus de uma maneira mais intensa e mais próxima. A pureza de coração, de sentimento, ela se adquire ao longo do processo evolutivo pela vivência das leis morais da vida. A pureza é que nós devemos buscar e que está preconizada nos evangelhos e sob a perspectiva da doutrina espírita, vem dessa vivência, né? Dessa comunhão, da vivência dessas leis morais, dessas leis divinas e dessa comunhão com Deus. Mas nem sempre isso foi assim. Às vezes nós nos perdemos no que seria o foco essencial, não é? Dessa nossa caminhada e acreditamos que a nossa experiência religiosa, a nossa busca religiosa, ela se fixa mais em questões de aparência exterior, de demonstração de exterioridades, né? E não de fato numa uma efetiva conquista da virtude, de uma mudança íntima. Esse foi um dos principais desafios de Jesus quando esteve conosco aqui na Terra. À época de Jesus, o entendimento do que seria essa pureza era bem diferente. Eles tinham várias práticas, vários rituais
que na concepção deles garantiriam aos indivíduos manter-se em um estado de pureza espiritual para poder se relacionar com Deus. Várias vezes Jesus foi questionado pelos fariseus, pelos doutores das leis, por não cumprir, né, não seguir essas regras de condutas que eram estabelecidas pela religião. Jesus várias vezes foi questionado por conviver com publicanos que eram cobradores de impostos, prostitutas, eram pessoas que eram consideradas de má vida, e por isso eram consideradas impuras. E para ele, o contato com pessoas impuras contaminava a sua pureza. Então eles se mantinham afastados de quem não fazia parte do judaísmo, as pessoas que então tinham essas condutas equivocadas, eles se afastavam para não se contaminar, porque para manter o estado de pureza espiritual, eles não podiam ter esse contato com as pessoas de más vidas. E o Jesus muitas vezes foi rígido até com os fariseus, né, chamando às vezes de túmulos, sepulcros caiados por fora, mas cheio de podridão por dentro, porque eles usavam essas práticas só como uma demonstração exterior e não viviam na realidade, não é? Aquelas normas até de condutas que eram preconizadas pela religião. Muitas das parábolas de Jesus, não é? Até as das mais conhecidas, na realidade eram alertas para que nós nos despertássemos da incompreensão em relação à pureza, o significado dessa pureza de coração. Em Mateus 15, nos versículos de 1 a 20, o evangelista relata que os fariseus ficaram escandalizados porque Jesus e os discípulos não lavavam as mãos antes das refeições. E aqui, vejam, não tem nada a ver com questão de higiene, não é? Jesus não estava indo contra as questões sanitárias de higiene. O lavar as mãos era um ritual, era todo um processo de purificação antes da refeição, que tinha uma sequência, um número de vezes que você tinha que fazer determinado procedimento, não é? Então era um mecanismo exterior, e Jesus advertia, não é, que não é o que entra pela boca que macula o homem, que o torna impuro, mas o que sai por ela, porque sai do coração, do sentimento, do seu pensamento. E hoje nós sabemos, não é, que tudo o nosso pensamento é força viva, radiante, né? Aquilo que nós sentimos, o que nós pensamos, nós irradiamos e propagamos, influenciamos o meio em que nós estamos, não é? Tendo um potencial de transformação e de influência nas outras pessoas e em nós mesmos. Então, o que vale é o nosso sentimento, não é? O que nós realmente conquistamos internamente é que nos caracteriza como puros ou impuros, nesse entendimento. Muitas parábolas de Jesus, portanto, questionam exatamente essa atitude, às vezes que raia às portas da hipocrisia, não é? Por nós vivemos só de uma forma de aparência. Como na parábola do bom samaritano, em que Lucas relata no capítulo 10, não é? E se a gente não conhece o contexto desses conceitos, desse contexto da época, nós não entendemos, às vezes, o comportamento daqueles personagens, né? Se a gente não vai a fundo, a gente não entende por que o sacerdote e o levita passaram de largo por aquele que havia sido salteado, estava ali caído, nu, machucado, né, na estrada, e eles passaram de largo. Então, mais do que a indiferença demonstrada por eles, tem a questão da pureza que eles queriam manter,
não é? Então, eles não sabiam quem estava ali caído, né? Eles perguntaram, né? Será que aquele que estava ali caído era um judeu, fazia parte dos judeus? Porque se ele estava ali, poderia não ser do judaísmo, então era um impuro. Eles tocando o impuro, eles iam se contaminar. E eles estavam voltando de Jerusalém, onde eles foram fazer as suas práticas espirituais, né, exteriores, seus rituais de purificação. E se eles tocassem ou num não-judeu, ou se fosse um cadáver, porque eles não podiam entrar então em contato também com o cadáver, porque era considerado uma atitude de impureza, não podiam tocar numa pessoa sangrando, como no caso da mulher que sofria de sangramento e que foi curada por Jesus ao tocar Jesus. Então eles não podiam se contaminar, não é? Então eles preferiram passar de largo para não se tornarem impuros e terem que fazer uma série de práticas para adquirir a sua pureza novamente. Então eles se afastam e passam de largo. Por outro lado, nós temos um samaritano que era considerado herético por eles, não é? Que passa ali, aparentemente, exteriormente não apresentava nenhuma característica de pureza, mas ele para, não é? E atende aquele indivíduo caído, né? Derramando nas feridas azeite e vinho, né? O mesmo azeite e vinho que o levita e o sacerdote haviam derramado no altar lá no templo de Jerusalém, né? Buscando a sua purificação, tinha feito oferta ao Criador, né? Então Jesus implicitamente está dizendo para nós, perguntando quem conservou a pureza de fato, não é? Foi o sacerdote e o levita que derramaram o azeite e o vinho no altar, lá no templo de Jerusalém, mas se mantiveram afastados do seu irmão, né, para fim de se preservar, ou o samaritano que derramou o azeite e o vinho da sua misericórdia, da sua compaixão e cuidou daquele caído no templo da fraternidade. Então, a questão da pureza passa a ser vista de uma forma diferente com Jesus, e nós precisamos aprimorar essa concepção, né, esse entendimento do que seja a pureza dentro da nossa experiência religiosa. Jesus veio inverter essa lógica, né? Antes a impureza tirava a pureza, por isso que o suposto puro, né, se afastava da impureza para se preservar, para não se contaminar. Jesus, sendo o modelo de espírito mais puro que já pisou na terra, vem nos mostrar que nós devemos nos aproximar da impureza para transformar o indivíduo, né? Para renovar. Não devemos nos afastar do contato com aqueles que se encontram na sombra do equívoco, né? Para ajudar a modificar o vício, convidando a pessoa e nos convidando à renovação e ao crescimento. Então Jesus renova por completo esse sentido do que seja a pureza e do que seja a purificação. Então Jesus não fugiu do contato com aqueles que erravam, né? Jesus nos mostra que nós devemos ir ao encontro daqueles que erram para ajudar. Então o entendimento de como nós devemos purificar o nosso coração de fato pelo exercício do bem, né? Pode ser que a gente ainda não adquiriu a capacidade plena de amar, mas nós já temos todas as condições de servir. Então, a pureza é uma vivência, uma conquista interior, não tem a ver com aparências externas.
Agradeço muito a atenção de todos, que Jesus possa nos fortalecer e nos amparar sempre. Muito obrigado.